Podemos começar? Podemos. Pode. Pessoal, como sempre, eu vou cortar os microfones e toda vez que eu explicar uma parte, eu paro para saber se tem alguma dúvida. Tá ok? Ok. Tá certo. Então vamos lá, iniciar. Parando exatamente aqui nesse slide. Falando de planejamento de vendas. Então vamos lá. A função de vendas deve ser exercida com base em previsões e fatos concretos, devendo o administrador compilar dados, analisá-los e informá-los a respeito de vários setores. Como já havia falado, não adianta o gestor tentar abstrair os dados de uma planilha, ele até é capaz de fazê-lo, mas já falamos na aula anterior, por ele estar cheio, estressado, não tem cabeça para estar garimpando dados. E quando falamos, né, a respeito de informação, a informação tem que estar clara e precisa através de reportes ou, em português, relatórios. Ou seja, falando daquela nossa escala de dados, informações, e através dessas informações tirar conhecimento, é vital que nessa parte, esses reportes de vários setores nos tragam gráficos, nos tragam infográficos, nos tragam informações claras para podermos tirar a decisão e tomar a decisão, a melhor decisão, a menos ruim, enfim, aqui estamos na mão. Apesar de, mesmo com informações na mão, muitas vezes não acertamos na decisão, imagina com a falta dessas informações e quando as tem, elas não estão claras, estão dispersas. O processo de planejamento de vendas é uma organização e deve possuir algumas etapas básicas. Entretanto, nem todas as organizações conseguem efetivamente planejar suas vendas. Muitas vezes devido à cultura organizacional, falta de profissionalização da administração. Ou seja, infelizmente, se estamos falando de planejamento de vendas, preocupa-se apenas em vender, comprar, atender clientes, fazer treinamento. Porém, um gestor, ele não confia. Um gestor, ele controla. Essa frase eu sempre falo para vocês gravarem. E se eu não tenho a informação em mãos, como é que eu vou saber se eu estou bem, se eu estou no caminho correto, se há necessidade de fazer alguma ação corretiva e algo do tipo. Então, sim, além de todos esses fatores que eu tenho que me preocupar para poder encantar o cliente e fazer meu produto ou serviço ser comprado, empurrar para o cliente, o gestor ele tem que operacionalizar menos e, claro, administrar mais. E o que é administrar? É parar, levantar esses relatórios, tomar decisão, ficar sempre olhando o que está acontecendo, ou seja, ele não confia, ele controla. E como é que eu controlo? Através de informações claras. E se a empresa não tem a cultura de colocar no papel, informatizar no software, no Excel, enfim, colocar o que está acontecendo, fica difícil a gente ter a ideia, o parâmetro, o raio-x real da empresa. Então, muitas vezes vemos só por fora a parte bonita. Porém,
não conseguimos, de fato, ver como é que está a saúde financeira da empresa. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Mas, rapaz, o pessoal falta até em casa. O pessoal não sai de casa e ainda estão faltando. Misericórdia. Tá demais, né? Tá demais. Cadê Marcelo? Cadê Isa? Tá Cadê de as férias. outras? Ele chegou. Chegou? Foi o ônibus que não chegou. Misericórdia. Em casa ainda estão assistindo. Então vamos lá, continuar. O planejamento começa com a análise da situação ambiental. E para isso é necessário que todos sejam compilados e armazenados de forma que proporcione fácil acesso aos planejadores. Professor, o que é compilar e armazenar? Primeiro que no slide anterior falamos que, infelizmente, existe culturas de empresas de não colocar a informação no local correto. E ainda tem um segundo problema. Apesar de você tomar nota, de notificar tudo o que acontece de certo e errado na empresa, para posteriormente gerar os relatórios, existe esse segundo aspecto que temos que tomar cuidado, né? Os dados têm que ser compilados e armazenados em um lugar de fácil acesso. Professor, o que é um lugar de fácil acesso? Um software, um aplicativo, um lugar que você, com acesso à internet, dentro ou fora da empresa, facilmente você tem acesso a esse conteúdo. O que não é deixar fácil acesso? Compilar, em outras palavras, e organizar, concentrar num lugar só. É justamente o contrário. É você deixar em um Excel, você deixar no seu pendrive, em computadores distintos. Então, toda vez que você necessita de um informe de compras, você vai para um local. Quando você precisa do informe de venda, vai para outro. Financeiro, vai para outro. Não, não é isso que queremos. Na verdade, temos sim que botar tudo, temos que organizar tudo em um local só, armazená-los de maneira de fácil acesso. Senão também não adianta de nada. Fica uma pilha de papel que ninguém tem acesso. Não, professor, mas o nosso relatório é só em papel. Escaneie e coloque em e-mail, escaneie e coloque em qualquer lugar na internet, que hoje não tem desculpa. Tem vários aplicativos grátis que você tem acesso em tudo que está acontecendo. Você compartilha essas informações com todos que têm interesse, claro, nessa mesma informação. Na segunda etapa do planejamento, a preocupação é comparar as informações da análise ambiental com os recursos da empresa. Ou seja, fazer essa comparação. Como estamos, né, externamente, como estamos funcionando e como estamos na parte financeira. Quando falamos de recurso, podemos falar de 3 etapas. Além de tempo, né, temos recurso financeiro, temos recurso humano e o recurso material. Ou seja, após essa análise, preciso eu ter todos esses recursos? Preciso eu repor mais recursos? Porque muitas vezes eu estou muito aquém e eu vejo que o recurso humano está em falta. E eu tenho que fazer essa reposição porque eu estou perdendo vendas. Recurso financeiro. Estou aplicando muito recurso em uma parte e deixando descoberta outra. Porque sabemos que, infelizmente, hoje, dinheiro é um cobertor curto, né? Para cobrir uma parte tem que descobrir outra. Difícil a empresa que tem dinheiro para fazer todo o planejamento que ele deseja e não faltar recurso financeiro. Então, é necessário fazer em tempos fazer essa análise de como estamos e como realmente estamos na parte de recursos. E, pasme, muitas vezes falta mais recursos do que repor.
Todas as vezes que eu fiz isso na minha vida de gestor, sempre eu percebi que faltava, estava aquém do que sobrando. Mas vá que esteja sobrando e você esteja perdendo esses recursos financeiros, ou seja, perdendo dinheiro. Dando continuidade, a fim de verificar as reais oportunidades existentes para a obtenção de crescimento, de melhoria da eficiência. Deixa eu contar para vocês uma experiência minha. Na TAM, no qual eu trabalhei, em tempos fazíamos esse comparativo. Como é que está a parte externa? Porque a parte externa é onde o nosso cliente nos vê, é a parte da organização, é a parte do treinamento, como atendemos. E internamente, na parte informativa, de relatórios, é onde realmente estamos. Pode ser que a gente esteja quebrado e para os outros é uma empresa vento em pouco, porque as pessoas enganam bem, mas internamente não estamos tão bom assim. Então, em tempos fazíamos isso na TAM, esse levantamento. E, em um dado momento, fizeram um cálculo, disseram que tinha que demitir, porque o cálculo que fizeram é que cada funcionário, independente se fosse operacional, administrativo, somava todos por turno, e cada um tinha que movimentar 1.500 quilos para poder se justificar ficar na empresa. E depois que fizeram esse cálculo, chegou a mim para fazer uma demissão, fazer demissões, no caso. E pedi para refazer porque vi que não estava errado, e depois que eu refiz o cálculo, contratei mais 15 pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, então isso também é para cortar recursos que estão sobrando. Não estou falando daquela parte de fazer mais com menos, não é essa parte. Eu estou falando exatamente em você fazer o raio-x e, se tiver sobrando recurso, alocar para onde está faltando, e se não tiver onde alocar, realmente cortar, se necessário. Eu não posso fazer mais com menos e perder qualidade, perder oportunidade de vendas, enfim. Essa máxima de vamos economizar, tem um limite. O limite é afetar a empresa, afetar o fluxo de vendas e etc. O administrador deve trabalhar com suposições, evidentemente baseado em dados que possui. Ou seja, tiramos conclusões baseadas em alguma coisa. Então, administrar, gerir uma empresa não é achismo. Eu acredito que por conta dessa pandemia vai acontecer isso e aquilo. Então, não é previsão. É suposições em cima de dados, fatos concretos. E tiramos algumas lições disso e arriscamos um diagnóstico. Por que arriscar? Porque muitas vezes, com os dados nas mãos, tomamos as decisões não tão corretas, não tão assertivas. Imagina não tê-los. Dando continuidade, que possam fundamentá-las, diferenciadas de simples adivinhações. Ou seja, administrar não é achismo. Administrar é ter dados em mãos e dar informações pautadas nessas informações que devem ser claras. A partir das opiniões, julgamentos, dados estatísticos, projeções de empresas especializadas, a empresa poderá fazer sua previsão de vendas e, consequência disso, o orçamento. Ou seja, não tem lógica você fazer seu orçamento de compras, de vendas, fazer sua contratação, seu investimento, se você não sabe se vai dar vazão, se tem público-alvo, se a demanda é maior ou se a procura é menor. Então, muitas vezes fazendo o contrário. Primeiro compramos, vendemos, contratamos, vamos para a força de vendas para depois ver quem não é bem por aí. Que estamos equivocados, que contratamos muito, que investimos pouco, etc. Qual é o correto? Primeiro passo, planejar, tirar previsões, pegar os dados concretos e aí sim fazer a segunda etapa,
que é estruturar esse plano. Ou seja, eu tenho um plano estruturado